Boa noite, amados. A paz do Senhor, amém? Jesus é bom, né? É bom mesmo? Amém. Enquanto eu me desmonto aqui, hoje nós vamos falar sobre fé. E o texto que a gente vai usar está lá em Hebreus 11. É um texto bem conhecido, né? Acredito que os irmãos já devem ter ouvido várias pregações sobre esse texto. E é um texto que se usa muito nas igrejas para falar sobre a fé. E só que hoje a gente vai entender que fé é essa, de que o texto de Hebreus 11 fala. Todos acharam? Amém? Legal? Vamos só ler os 3 primeiros versículos, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Bem, como de costume, vamos dar um panorama de o que estava acontecendo com essa igreja, né, para podermos entender o contexto da qual o autor está querendo falar aqui naquilo que ele escreve. Obrigado, meu irmão. Bem, a carta de Hebreus é escrita por volta de 65 depois de Cristo, mais ou menos. Isso é próximo à destruição do templo de Jerusalém, templo de Jeová, templo do Deus dos judeus, que ocorre em 70. Às vezes eu falo isso, já falei isso em alguma outra pregação, quando eu falei sobre ficarmos firmes, exortação em sermos vigilantes, mas para mim está muito implícito, mas de repente para vocês não estejam. 65, o autor de Hebreus, mais ou menos, está escrevendo a irmãos que do judaísmo se converteram para o cristianismo e, devido às perseguições que estavam sofrendo, queriam voltar ao judaísmo. 70 acontece a destruição do templo. Então, toda essa classe de fariseu, saduceu, escriba, tudo isso desaparece em 70. Acaba. Então, quando eu falo que há uma carta escrita próxima à destruição do templo, o autor não sabe, mas ele está alertando de uma forma divina, sobrenatural, que, olha, voltar para o judaísmo e fazer parte do templo ia ser um mau negócio, né? Ele não sabia, e ninguém que estava naquele contexto sabia, mas 5 anos mais tarde, todos seriam destruídos. A comunidade judaico-cristã, a carta não dá uma localização da onde estaria inserida essa comunidade judaica. Mas a gente tem algumas pistas, e a pista mais clara dessa comunidade está lá em Atos 2:41, quando Pedro faz aquela pregação e fala que são eles que derramaram o sangue do enviado de Deus, o Cristo, né? E ali se convertem 3.000 almas, né? E o Senhor acrescentou naquele dia à comunidade 3.000 almas. Provavelmente estamos falando dessa comunidade de Hebreus. O contexto desses irmãos estava em perseguição, como eu falei, e toda essa carta ela é elaborada para uma estrutura de transição do judaísmo migrando para o cristianismo. Então, se você pegar a carta, é muito comum você ver o autor da carta
é pegando o templo e transferindo esse templo para o Senhor Jesus. Você pegando os sacrifícios e o autor transferindo esse sacrifício para aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Então, o autor ele elabora toda uma estrutura para essa transição poder acontecer muito tranquila no coração daqueles judeus. Atos 2:41 acontece mais ou menos entre 28 e 35 depois de Cristo. Cristo morre aos 33 anos, a gente não tem o marco zero exato, né? Alguns falam que ele nasceu 2 anos antes da idade zero, ou 3 anos depois, não se tem precisão, mas acontece entre 28 e 35. A carta, ela acontece entre 60 e 65, ou seja, 30 anos. Essa comunidade escuta Pedro, nasce da pregação de Pedro. 30 anos depois, os irmãos estão abandonando a fé, por causa das perseguições. E aí o autor de Hebreus vai escrever esse versículo 11 com uma certa propriedade daquilo que ele sabia do que ele estava falando, e as igrejas hoje têm tomado uma outra conotação para o sentido de fé, a qual o autor quis dizer lá em 65, né? Então, a fé, ela serve para adquirir o apartamento dos sonhos, né? O carro, né? A fé serve para isso nos nossos dias de hoje, né? Para esse evangelho que tem sido pregado. Mas a fé da qual o autor de Hebreus está falando para aqueles que estavam ali inseridos naquela comunidade tem uma conotação totalmente diferente. E a gente vai analisar isso aqui. Se olharmos o versículo 2 que nós lemos aí, vai falar que porque por ela, esse firme fundamento, que é a fé, os antigos alcançaram testemunhos. Ou seja, por isso que ele chama de fé, que eles estão aprendendo, os antigos, a qual ele vai elaborar uma lista bem complexa e completa. Esses antigos alcançaram um testemunho. E testemunho de quê? O versículo 3 vai falar que é pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Esses 2 versículos, eles estão posterior àquilo que está falado no primeiro, porque é a expressão daquilo que ele está tentando dizer sobre fé. Ou seja, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos, porque é através da nossa fé, desse fundamento, que nós cremos, entendemos, não de maneira irracional, mas que nós conseguimos alcançar que não é possível que isso daqui, as montanhas, os peixes coloridos, a natureza, vários tipos de árvores, animais, tudo isso foi feito através de uma explosão. Aliás, ele morreu crendo em Deus, né? Porque para acontecer a explosão precisava da ignição. E ele não conseguiu explicar quem foi que fez a ignição. E essa tal fé que o autor está falando, ela produz testemunho. Então, temos 2 aspectos dessa fé. A fé, que é este firme fundamento, ela me dá compreensão sobre coisas que eu não vejo, mas são reais. E o mundo a qual nós temos ele por real e vivemos em meio a ele, ele não existia, mas ele passou a ser real em nossas vidas. E essas tais realidades,
elas nos tornam participantes. Então, a fé, esse fundamento, faz com que entendemos coisas que não têm uma explicação muito clara cientificamente, mas que nós temos a certeza de que isso não aconteceu por acaso e que, por não acontecer por acaso e ter uma razão para isso tudo vir a existir, nós somos participantes disso. A morte e a companhia com Cristo, o corpo ressurreto, a absolvição total no juízo final, lar no céu e completo prazer em Deus em eternidade. Tudo isso nós não vemos, mas nós sabemos, de alguma forma, que isso é real. É muito comum os jovens hoje em dia falar assim, mas vem cá, e se isso tudo aí não existir? E aí eu falo, foram 19 séculos até chegar ao iluminismo, que pessoas altamente dedicadas e devotas a isso que elas tinham por pensamento, não a religião e nem a igreja, mas elas pensaram sobre vida após a morte. Aí vem o iluminismo, que foi no século XIX, então temos 2 séculos. E aí a gente começa a entender e, de repente, questionar, e se não existir nada após morte? E de 19 séculos são jogados no lixo por causa de 2 séculos. Você tem o direito de acreditar. Mas será que em 19 séculos estavam tão errados assim? E 2 séculos descobriram a roda? Tudo isso que eu falei aqui é parte daquilo que eu e você, nós participaremos. Não é real agora no momento. As aflições, elas não terminaram e não acabarão. Mas nós estamos aqui, e eu acredito dessa forma, porque nós cremos nessas promessas. Da mesma forma que a matéria do mundo, ela veio existir a partir de Deus, e ela não existia, e hoje a contemplamos fisicamente, nós vamos contemplar essas coisas aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque é promessa para mim e para você. E aí, a gente volta a falar dos irmãos de Hebreus. O autor da carta está tratando com determinados irmãos que não eram ruins, não eram maus nem perversos. Vai no capítulo 10, aí, não precisa nem virar a página. Olha o que diz o versículo 34. O autor de Hebreus está falando diretamente para algumas pessoas que falam o seguinte: porque também vós compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Ou seja, mediante a perseguição, aqueles que não morreram, aqueles que não foram queimados, aqueles que não foram arrastados por cavalos, aqueles que não tiveram suas casas invadidas e suas famílias destruídas, aqueles que foram presos, estavam em necessidade, aqueles que não foram cativos, se privaram dos seus bens para ajudar aqueles que estavam necessitados. É isso que o autor da carta de Hebreus está falando. Ele fala, olha, porque também vós compadeceste dos que estavam nas prisões, foram visitar, foram levar comida, foram ver a necessidade, foram conversar, foram falar, dar ânimo. Mas agora estavam querendo tornar atrás.
Olha que eles conseguiram fazer o mais difícil, que é se envolver. Não sei se naquela época, ou porque vivemos numa pós-modernidade de individualismo, é tão difícil se envolver, e naquela época, de repente, era mais fácil, mas aqueles irmãos, aos nossos olhos, eles fizeram o mais difícil. Eles se envolveram, se comprometeram, eles foram lá, eles venderam o que eles tinham de propriedade, se privaram daquilo em prol de alguém. E aí o autor de Hebreus fala: olha, bem sabeis que vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Ou seja, isso que vocês fizeram não está esquecido, apagado, não foi um momento, está escrito no livro eterno. Entende? Eles iniciaram esse processo da firme fundamento da fé. Eles começaram isso e começaram muito bem. Mas, por causa das dificuldades, eles estavam pensando em voltar para o judaísmo, para o templo, para os sacrifícios. O autor vai falar no versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avulto e galardão. E aí ele está pegando esses irmãos que estão em desespero. Eu acho que essa é a palavra mais correta para definir esses irmãos. Ele está pegando esses irmãos que se encontram em desespero e está falando: olha, aquilo que aconteceu lá naquela pregação de Pedro, aquela chama no coração, aquela certeza que um dia bateu e bateu forte no coração, que faz com que nós estejamos nessa caminhada, não rejeita isso. Ela não acontece todos os dias. Não tem um outdoor vindo do céu falando assim: olha, lembra, olha, ou acontecendo alguma coisa que tocou teu coração. Mas quando aconteceu, aconteceu para ficar por testemunho. Para que você nunca mais esquecesse. Essa confiança, ela tem, segundo o autor de Hebreus, grande avulto, intenso galardão. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. A partir do momento que nos colocamos nesse firme fundamento, que isso não aconteceu de maneira racional, você não acordou um dia e falou: hoje está um bom dia para ir à igreja. Você não levantou um dia e falou: nossa, Deus existe, o que eu estou fazendo? Isso foi por obra do Espírito Santo. Você não estaria aqui pela sua condição, pelo teu raciocínio, pela tua capacidade, pelo teu mérito. Você só está aqui porque a graça de Deus te alcançou. Olha o que o autor de Hebreus vai falar. 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de havendo feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O autor está falando para aqueles irmãos que começaram um firme fundamento, que passaram por situações, não foram situações, passamos por uma pandemia, perdemos pessoas queridas, choramos, lamentamos, enterramos.
Mas, sinceramente, a pandemia que a gente passou não chega aos pés do que esses irmãos passaram. Se foi ruim para mim e para você, esses irmãos, não foi um vírus que entrou no organismo daquela comunidade e começou a destruí-la. Foram soldados que entravam naquelas comunidades e matavam a fio de espada, estupravam, botavam fogo. Não sei se você, uma gíria, né? Tá ligado? Que isso está acontecendo na época de Nero. E se você viu Paulo, o filme, você viu o que aconteceu com aqueles irmãos. Essa vontade de Deus, ao qual o autor está falando, é justamente a expoliação dos vossos bens em prol do que estavam em necessidade. A fé, ela tem tudo a ver com isso. Engraçado que, na nossa atualidade, a gente vê muito as pessoas sendo incentivadas a subirem um monte, a fazerem campanhas de oração, e a fila de madrugada ser menor, e todo um incentivo à espiritualidade. Porém, espiritualidade sem auxílio à necessidade ao próximo, ela é vazia. É o que o autor de Tiago fala. Ora, que fé? Mostra minha fé, eu mostro as minhas obras. Como que tu pode ter consciência cristã dando um tapa nas costas daquele irmão que você sabe que está tendo necessidade e falar para ele, vai em paz, Deus vai te ajudar. E ficar tranquilo com isso. Entende? Este é o princípio cristão comunitário. Os irmãos estavam saindo do judaísmo templário e migrando para o cristianismo comunitário. Versículo 38 vai falar: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E aí ele vem falar sobre esse firme fundamento, e ele lança ao entorno desse firme fundamento essa estrutura de princípio comunitário. Posterior a esses versículos, né, a gente vai ter aqui elencar aqui do que o autor chama de galeria da fé. E aí, eu não botei ali, mas eu vou, versículo 4 do capítulo 11. Você pode ler, mas eu escrevi assim: pela fé, Abel é prova de que aqueles que se aproximam de Deus mediante a fé são aceitos. Entende o propósito da fé? A fé que Abel teve ao levantar um belo dia e ir oferecer sacrifício a Deus. E por isso ele foi morto. Primeiro assassinato da história da humanidade. Abel é a prova de que aqueles que se aproximam de Deus mediante a fé são aceitos. Enoque, versículo 5. Pela fé, Enoque é prova de que o firme fundamento, a fé,
verdadeira é provida de uma ambição tal de querer agradar a Deus. Enoque é aquele que foi tido como amigo de Deus e que o mundo a qual ele estava vivendo e era cercado era tão mal que Deus recolheu para ele. Foi transladado. Primeira translação da Bíblia, da história da humanidade. Versículo 7. Noé. Pela fé, Noé é prova de que crer e continuar crendo na vontade de Deus é o melhor caminho. Noé é o doido do barco, né? Que coloca um monte de bicho dentro e vai fazer aquilo que é chamado vontade de Deus, porque Deus falou que viria uma chuva e destruiria com a humanidade. E aí a gente chega em Abraão, versículo 8. Pela fé, Abraão é prova de que o Deus invisível era tão real e sua palavra tão verdadeira que ele não hesitou em obedecer. Nós estamos falando de fé, mas nós não estamos falando dessa fé que vai te trazer um apartamento, uma casa, um emprego, um carro. Não. Nós estamos falando de uma fé que os antigos tiveram, e por eles terem tido-a, eles alcançaram um testemunho, e o testemunho que fica é exatamente esse que eu estou elencando. Ou seja, eles servem de testemunho para mim e para você, para que nessa noite nós possamos entender que vale a pena acreditar em Deus, vale a pena obedecer a Deus, vale a pena confiar e fazer aquilo que Deus está mandando, porque é o melhor caminho para mim e para você. É dessa fé que nós estamos falando. Abraão é aquele que abandona as certezas invisíveis. Ele vivia em uma sociedade, ele estava inserido em uma sociedade para viver como um nômade, morador de tendas, no meio do nada, de uma terra a qual Deus falou que daria por possessão. E Abraão é o ápice disso daqui, porque é em Abraão que eu e você nos inserimos. Gênesis 15, 5 e 6. Continua com o dedinho aí e abre lá no livro de Gênesis, primeiro livro, capítulo 15. Conseguiram? Eu não consegui. Gênesis 15. E para dificultar, um está de um lado e o outro está do outro. Bacana, né? Gênesis 15, 5. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus. Conta as estrelas. Se é que pode as contar. E disse-lhe: assim será a tua semente, Abraão. E creu nele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Algumas traduções falam por fé. Agora, pode soltar, continua com o dedinho marcado, e abre em Gálatas. Um pouquinho para trás. Vai ter Atos, Coríntios. Eu vou me enrolar de novo, vai dar tempo para você abrir. Gálatas, capítulo 3. Versículos 6 ao 8. E Paulo vai falar assim para a comunidade. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão,
dizendo: todas as nações serão benditas em ti. E eu e você estamos nos encaixando nessa promessa, feita a Abraão, que Paulo traz ela para a comunidade do primeiro século, e que a igreja perpetua isso até os dias de hoje. O autor de Hebreus, ele está falando para aqueles irmãos o seguinte: não deixe que as tentações presentes os desviem. Não precisamos de algo tangível e concreto para crermos que fazer a vontade de Deus é o caminho correto. Não precisa vir uma voz do céu, falou: oh, meu filho amado. O que precisamos agora é permanecer naquilo que já iniciamos. Aquilo que a gente estava fazendo antes. Temos que retornar e permanecer. Você parou, não importa. Você tem que tornar e permanecer naquilo que você sabe que é o correto. O autor de Hebreus não está julgando. O autor de Hebreus está falando: volta. Volta, porque esse é o princípio. Entende? Esse é o princípio comunitário. Precisamos ir avante, prosseguir em fazer aquilo que é chamado a vontade de Deus. E assim, em breve, alcançarmos a promessa. O versículo 11, capítulo 11, versículo 6, o autor de Hebreus fala: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É mediante esse princípio de eu não vejo, mas eu creio. A ciência não provou a existência de Deus. Mas quando eu paro para olhar a natureza, que é uma evidência da existência de Deus, ou quando eu paro para olhar os milagres, ou quando eu paro para ver coisas tão simples, e que, se dependendo, e tivemos um pouco disso nessa pandemia, nos faltar nos faz muito mal, como um abraço, um aperto de mão, nós adoecemos. Não é possível que isso surgiu do estalo de uma explosão, entende? Não é possível que isso veio de uma evolução a qual a seleção natural escolheu os melhores e os piores morreram e nós fomos evoluindo para chegarmos nesta espécie evoluída a qual um aperto de mão e um abraço nos adoece. Vamos para o 13, capítulo 11, versículo 13. Depois de ele elencar a galeria da fé, né, e ele vai continuar isso aí, vai falar de muitos outros, mas esses eu acho que já é o suficiente para a gente poder ter noção dessa fé. Olha o que ele vai falar. Todos estes morreram na fé. Todos que ele falaram: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés, todos morreram na fé, tá? Sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas. E aí, isso daqui é algo que provavelmente vai incomodar muito, porque nós estamos numa geração que temos que ver para crer. E o que o autor de Hebreus está botando por princípio é que nós cremos
para poder vermos. E crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, por uma cidade. Por esse fundamento, que chamamos ela de fé, por esse simples fundamento, nós temos a opção de sair daqui hoje, escolhendo a pátria da qual éramos, e, se lembrarmos dela, temos a oportunidade de retroceder, ou podemos sair daqui escolhendo olhar para frente e buscar a pátria celestial. Entende? O autor de Hebreus, e eu, na minha opinião, a carta aos Hebreus é a carta, na minha opinião, a mais fantástica de todo o Novo Testamento, porque essa transição que o autor ele elabora é uma transição tão bem estruturada que ficamos sem igreja durante um bom tempo ao longo da pandemia. As pessoas não tinham sede de uma pátria celestial. Elas tinham sede de um compromisso de, às 6 horas da tarde, estarem em um determinado local a qual se diz cultuar a Deus. Entende? Aqueles judeus, eles foram inculcados desde pequenininho que o cabritinho a qual ele crescia brincando junto, porque esse era o brinquedo, ele era oferecido para Deus, por causa do pecado que ele tinha. A cultura judaica, ela foi tão bem elaborada ao longo de séculos, que para um judeu não ir ao templo, é a mesma coisa que um islã hoje não ir a Meca, uma vez por ano. Não existe. Não há a possibilidade. Eu trabalhei na Hoje Alvorada. Lá é a central da Oi TV. E lá é uma Babilônia. Você vê inglês, você vê indiano, você vê chinês, você vê alemão, você vê de tudo lá dentro. Vê israelita, vê islâmico. O sistema de proteção da Oi TV, ela é feita por Israel. Que Israel tem a melhor tecnologia de proteção cibernética do mundo. Só que tem os hindus lá, tem os indianos. 6 horas da tarde, o camarada está dentro de um aquário em vidro, que todo mundo está vendo, chefia, diretoria, todo mundo está passando por ali, ingleses, americanos, alemães, não interessa, o camarada estende o tapetinho dele, dobra o joelho dele, e ele faz as orações dele. Você falar, se você contratar um indiano, se for um chefe, for alguém com muito poder, tiver muito dinheiro, você contratar um indiano e falar assim, às 6 horas da tarde você não vai fazer isso, você comprou um inimigo. Entenda que eu estou falando de coisa cultural. Você falar para um judeu que ele não vai mais ao templo, que ele não vai mais sacrificar, que ele não vai mais fazer os ritos, o autor de Hebreus não está falando qualquer coisa, não. Ele está mexendo na cultura básica daquele povo.
Só que ele tem ele elabora essa transição tão bem feita. Ele pega os elementos do templo, ele pega os elementos da cultura judaica e ele transporta tudo isso em Cristo de uma maneira que um judeu poderia ficar tranquilo no seu coração que ele não estaria desagradando Jeová. Isso para mim é fantástico. Estamos falando de século I. Nossas igrejas estão em crise. E ele faz tudo isso em função do firme fundamento da fé. Esse tal firme fundamento da fé, ele deve ser muito importante. Ele tem que ser muito importante, porque ele elabora toda a carta em cima do firme fundamento da fé. E o que estamos falando aqui nessa noite é algo que, de repente, eu e você, nós não conseguimos entender na íntegra, porque a nossa capacidade mental ainda não está claramente atenta, porque eu acredito que se os céus se abrissem aqui nesse momento e tivéssemos a visão celestial, numa igreja que eu estava lá, às 8 horas da noite, em plena palavra, estourou o transformador. Teve gente dando cabeçada na vidraça de porta de saída. Então, ia ser uma situação muito normal. Sabe? Esse tal firme fundamento da fé é para a gente parar e pensar. O que nós estamos fazendo com esse firme fundamento da fé? O que nós, que nos dizemos cristãos, o que a gente está fazendo com esse tal firme fundamento da fé? Estamos usando o firme fundamento da fé para as nossas conquistas individuais, os nossos desejos. Não sei se alguém em casa ou aqui vai se espantar, nossas ganâncias. Ou nós estamos usando para aquilo que o autor de Hebreus está fazendo um convite para aquela comunidade, e como ficou registrado para nós hoje, nessa noite, fazermos, que é buscar a tal da vontade de Deus para as nossas vidas. Esse é o convite que eu faço aos que estão em casa, aos que estão aqui, para que a gente possa refletir, raciocinar e que possamos entender aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. A gente sabe, em algum momento isso aclarou numa mente que a gente tomou um ímpeto e falou, não, Deus tem um negócio comigo e eu vou. Só que a gente vai se desgastando e vai perdendo. Vai se desgastando e vai perdendo. Vai se desgastando e vai perdendo. E a gente precisa voltar para esse tal firme fundamento que um dia alcançou o meu e o teu coração. Alcançou o coração daqueles irmãos. Alcançou o coração que você está em casa. Alcançou os nossos corações. E nos trouxe aqui. Nós não estamos aqui de passagem. Nós não estamos aqui à toa. Nós não saímos de casa porque nós não tínhamos nada de melhor para fazer. Nós estamos aqui porque Deus te trouxe. Deus não te faz de marionete. Pega você e te conduz. Ele usa a tua razão. Você pode ter bons motivos para estar aqui, mas se a graça de Deus acabar na sua vida, você não vai achar um bom motivo para poder estar aqui. Porque é Ele quem faz. Para encerrar, e eu prometo, Abraão, após ter ouvido a promessa de Deus, ao sair da tenda e olhar as estrelas e não conseguir contá-las, e eu quero ver o ser humano que vai fazê-lo, ele pergunta para Deus o seguinte: como eu saberei? Aí Deus fala o seguinte: olha, Abraão, legal, você fez uma pergunta interessante e importante. Faz o seguinte, pega uns animais aí e vamos fazer um pacto.
corta os animais no meio, joga metade de um lado, do outro. E o pacto é o seguinte: como tradição cultural da época, aqueles que estavam selando o pacto, eles teriam que passar os dois no meio daqueles animais mortos, pela metade, e estaria selado o pacto. Hoje a gente não faz mais isso. Hoje a gente vai a um cartório e assina um documento, né? Tem que ir os dois. É assim que a gente sela os nossos pactos, né? Na pós-modernidade. Engraçado que o texto vai falar o seguinte: Deus demorou a chegar, demorou, se atrasou, teve um probleminha no meio do caminho, entardeceu, ficou escuro, Abraão pregou no sono. Deus passou no meio do animal e consumiu. Não era para Abraão passar, porque não dependia de Abraão, da capacidade de Abraão, da destreza de Abraão, da mente de Abraão, da habilidade de Abraão, de quem Abraão era, para que a promessa se cumprisse. Só depende de Deus. O autor de Hebreus fala para esses irmãos que não está jogado no espaço, ou simplesmente no momento que vai ser lembrado, de repente, com alguma risada, em volta de uma mesa com alguns bons amigos, aquilo que você fez. Aquilo que você plantar com esse firme fundamento, não vai ser esquecido por Deus. E vai estar no livro da eternidade. Como eu prometi, acabei. Pastor, você ora por nós? Amém. Feche seus olhos. Esse é o tipo de palavra que nos traz a reflexão sobre a fé. E uma coisa que eu estava pensando ali atrás, ouvindo, era: temos que ter fé. Mas fé em quê? E fé para quê? Para onde nossa fé está nos levando? E eu queria orar com você nesse sentido, de que a nossa fé, todo o nosso esforço de fé, possa nos levar para a plena alegria no Espírito Santo. Todo o nosso esforço de fé possa nos levar a uma maturidade que não depende de tudo dar certo para termos essa alegria e essa felicidade, mas para essa consciência de que o que nós mais precisamos é dessa certeza de que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, e quem nos fez isso foi Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, fortalece a nossa fé através do conhecimento da Tua palavra, da Tua vontade revelada a nós. Que nós possamos responder com firmeza essas perguntas que eu acabei de fazer como resultado de tudo que eu vi aqui hoje. A minha fé é fé em quê? E a minha fé é fé para quê, Senhor? Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor direcione a nossa fé para essa maturidade, que o Senhor direcione a nossa fé para esse crescimento, que o Senhor direcione a nossa fé para uma direção que nós vemos nos nossos primeiros irmãos na igreja primitiva, que, como o teu filho disse aqui, não pediam a ti fortalecimento de fé,
para comprarem bens. Pediam fortalecimento de fé, Senhor Deus, porque eles podiam viver ou morrer por causa de Cristo. Nós queremos entregar nossa vida ao Senhor. Entendemos que essa não é a nossa realidade hoje no nosso país, mas que em nome de Jesus Cristo, a nossa realidade, a nossa cultura, não nos permita perder de vista, Senhor, os verdadeiros alvos da nossa fé. Que sejamos cheios do Teu Espírito Santo. Que sejamos, Senhor Deus, cheios do fruto que o Senhor quer gerar dentro de nós. E que esse fruto seja gerado pela boa semente, que encontra a terra boa. E quando esse encontro acontece, Senhor Deus, é fruto, Senhor. É fruto dentro de nós. É fruto que extrapola, Senhor Deus, que vem para fora, Senhor, e faz com que nós sejamos não só gente abençoada, mas que sejamos também gente abençoadora. Por isso, meu Deus, nós a Ti oramos e Te pedimos, Senhor Deus, esse fortalecimento e essa maturidade de fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, graças a Deus. Eu não sei se chegaram aí alguns pedidos de oração, enfim. Semana passada eu estive falando sobre algo muito interessante, quando eu usei aqui a palavra falamos um pouco sobre Sansão. E um ponto que eu acho que hoje também foi de alguma forma, não tão diretamente assim abordado, foi que existem bons costumes que alimentam a nossa espiritualidade, bons hábitos que muitas vezes nós estamos deixando de lado. É o hábito que, é interessante, eu liguei a palavra de hoje à da semana passada nesse sentido. É o hábito que o hindu lá, que é muçulmano, não adianta você falar com ele, ele vai orar às 6 horas, e se você disser que ele não vai orar, ele pede demissão. É o hábito que tantas outras pessoas, na firmeza da sua religião e da sua espiritualidade, não abrem mão desses hábitos que eles julgam serem bons para eles e para a sua espiritualidade, para o seu crescimento. Nós precisamos aprender a lidar com essa liberdade que temos em Cristo e principalmente com essa informalidade que temos no nosso país, que depende muito mais de nós batermos o nosso pé e dizermos: eu não quero abrir mão de bons hábitos que eu sei que vão fortalecer e alimentar a minha vida espiritual. Eu não quero abrir mão da oração, eu não quero abrir mão do jejum, eu não quero abrir mão da leitura da palavra. Eu falava, inclusive, sobre discussões sobre, mas nós não podemos transformar a nossa oração em amuleto, né? A gente achar que tem que orar todo dia antes do almoço e antes da janta. Tá, tudo bem, não pode ser amuleto, mas que bom hábito é orar e falar com Deus e aproveitar, por exemplo, a hora que você para almoçar, que você para jantar junto com sua família, sozinho, quem sabe, e aproveitar aquele momento para separar alguns minutinhos para dizer: Senhor, que bom te encontrar aqui, que bom falar contigo, porque oração é relacionamento. E por que eu não posso usar da oração para me relacionar com o meu Deus nesses momentos? Estou falando isso porque eu quero orar com você hoje aqui. Eu quero aproveitar o tempo que nós ouvimos aqui falar tão fortemente sobre fé, o tempo também que está reverberando na minha mente a palavra de domingo passado sobre esses bons hábitos. E eu queria convidar você a orar. Aquela oração que a gente faz, que a gente começou a fazer, que a gente começou, não, a gente já fazia antes, mas não com tanta regularidade. Mas é aquela oração que a gente fez muito nesses tempos de pandemia, onde a gente estava fazendo só as transmissões, onde as pessoas mandavam seus pedidos de oração, onde você traz para apresentar ao Senhor em oração aquilo que está te afligindo, aquilo que está te preocupando, aquilo que com certeza o Senhor vai receber
né, no momento em que nós estivermos orando a Ele e falando com Ele. E para isso eu queria convidar você a ficar de pé nesse instante. E se você tem algo que você quer colocar diante de Deus, eu queria que você, em nome de Jesus Cristo, orasse comigo. Eu quero hoje trazer aqui a notícia. Nós temos orado aqui pelo menos umas 2 semanas, se eu não estou enganado, por um menino que faz judô aqui com a gente, o Lucas. O Lucas foi internado num estado gravíssimo, com problemas pulmonares. Ele não teve Covid. O Lucas tem 8 ou 9 anos, 9 anos eu acho, e ele foi internado ali. E a mãe dele, eu fiz questão de ligar para ela chorando muito, disse, ela já estava com aquele discurso assim, meus irmãos, meu filho tinha uma vida toda pela frente, sabe? Porque o que os médicos falaram, olha, o estado dele é gravíssimo, nós não temos muito o que fazer, nós vamos fazer o que a gente puder, mas nós não temos muita esperança e tal, e essas coisas, o papo foi mais ou menos assim. E a gente começou a orar, a gente começou a colocar diante de Deus. E não é porque nós somos tão poderosos assim, é porque o nosso Deus é poderoso e tem um propósito ainda na vida desse menino. E ele está melhorando, e ele foi melhorando, e ele foi, né, já deixou, desentubou, e aí estava com aquele catéterzinho, já tirou o catéter. Essa semana começou a comer alguma coisinha com alguma dificuldade, começou a falar alguma coisa. Ontem a mãe, foi ontem ou hoje de manhã, eu não me lembro, mandou uma mensagem para mim falando, vamos orar porque ele teve febre, e por conta agora de não estar mais sedado, está bem choroso, bem, né, aquela coisa toda. E ela disse, por favor, continue orando pelo meu filho. Orar também pelo, eu esqueci o nome dele, é o sobrinho o João Vitor, como é que eu esqueci, né, o nome do meu filho. João Vitor é neto de uma prima da minha mãe, lá de Minas Gerais. O João, a gente esteve orando por ele aqui também, ele tirou um tumor da cabeça. A cirurgia dele foi muito bem sucedida, mas descobriu-se que aquele tumor ele era maligno, e hoje ele está fazendo todo aquele tratamento de câncer e tal. Carece de que a gente continue orando também por essa outra criança, que a gente tem orado por ela. E talvez você, essas são as minhas orações que eu trouxe aqui para colocar diante de Deus. Talvez você tenha algo que esteja aí te preocupando, alguém que você queira colocar diante de Deus. E eu queria que você, em nome de Jesus, saísse do seu lugar e viesse fazer isso aqui na frente comigo. Você quer fazer assim? Vem orar comigo. Cuidado com os fios. E se derrubar também não tem problema, mas o importante é que você saia do seu lugar e que a gente venha orar. Vem colocar diante de Deus, vem colocar aquilo que está te preocupando, vem te colocar diante de Deus aquilo que você... Vem usar a tua fé, não é? Porque a fé também é para isso. E a gente pode crer que Deus, ele é um Deus que está agindo a nosso favor. E quando Deus diz para a gente orar, Ele está chamando a gente. Eu vejo a oração assim, que é um chamado, a oração é um chamado de Deus a retornarmos aos encontros da viração do dia com o Criador. E que em nome de Jesus Cristo, a gente possa crer que nesse instante aqui, nós não estamos cumprindo um ritual, nós não estamos fazendo da nossa oração um amuleto, mas nós estamos nesse momento diante de um Deus que nos recebe na sua gloriosa presença. Quando o véu se rasgou no templo, na morte de Cristo, foi essa mensagem que Deus trouxe para nós. Agora, não há mais separação. Isso está lá em Hebreus também. Não há mais separação, porque o véu se rasgou. E em Cristo Jesus, pelo sangue dele, pelo sacrifício dele, por ele ter morrido na cruz, o acesso está liberado para todos aqueles que em Cristo vão à presença do Pai. Você pode falar com o Criador nessa hora, você pode colocar a tua vida diante dele, você pode colocar as tuas preocupações diante dele nessa hora. Você crê nisso, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós queremos nesse instante agradecer por tua palavra que nos encoraja a usarmos, a termos essa fé num Deus que é todo poderoso, num Deus que
enfim, Senhor Deus, que nos amou primeiro, num Deus que nos convidou para essa relação, porque éramos cegos, não tínhamos a mínima condição de compreender nem que havia Deus, quanto mais, Senhor Deus, que esse Deus tão grande queria relacionamento conosco. Mas obrigado, porque pela Tua graça nós entendemos isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos traz aqui nessa hora para orarmos, para falarmos contigo. O Senhor nos traz aqui, Senhor Deus, nessa hora para, Senhor Deus, entrarmos na Tua presença com a ousadia que o autor aos Hebreus diz que nós podemos ter por causa de Cristo. Porque não seremos fulminados, porque não seremos, Senhor Deus, queimados, mas porque seremos recebidos na sala do trono. Deus, eis aqui os nossos pedidos, Pai. Essas crianças que nós comentamos aqui, Deus, completa o milagre na vida delas, em nome de Jesus. Nós cremos no Teu poder, nós cremos que o Senhor pode ali, Senhor Deus, agir, Senhor Deus, naquele hospital. Deus, em nome de Jesus Cristo, toma também cada situação que está sendo colocada diante do Senhor nessa hora. Situações de enfermidade, Senhor, situações, Senhor Deus, de vida espiritual, Senhor Deus, de gente que pede socorro a Ti nesse momento, situações, Senhor Deus, que o Senhor está ouvindo agora, no balbuciar, no falar, no pensar de cada irmão e de cada irmã que estamos aqui. Deus, em nome de Jesus Cristo, toma, Senhor Deus, toma essa oração, toma essa pessoa, que nesse momento, Senhor Deus, nós estamos intercedendo por ela, toma a vida dela nas Tuas mãos, desfaz todas as amarras do inferno, do inimigo na vida dessa pessoa, em o nome de Jesus Cristo, ponha em liberdade, Deus, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Deus, Senhor, toda cadeia, Senhor, seja quebrada nesse momento, Senhor, como, Senhor Deus, aquelas cadeias que foram quebradas no tempo de Paulo e Silas, Senhor, que adoravam o Teu nome em meio às suas prisões, que adoravam o Teu nome em meio àquela situação tão desconfortável, tão desfavorável para eles, Senhor. Nós queremos adorar o Teu nome, nós queremos ter essa capacidade nesse instante que é gerada pelo Teu Espírito em nós, de, Senhor Deus, termos motivos, Senhor Deus, para murmurarmos, mas ao contrário disso, Senhor Deus, queremos adorar, engrandecer o Teu nome, queremos continuar dizendo que o Senhor é tremendo, que o Senhor é grande, independente daquilo que nós estamos vivendo hoje, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos orar por aqueles irmãos, irmãs, filhos, filhas, parentes, gente que a gente conhece, que nesse tempo tem vivido, Senhor Deus, Pai, um mal que já tem sido até mesmo chamado mal do século, que tem vivido em depressão, que tem, Senhor Deus, Pai, sofrido com, Senhor Deus, problemas de saúde mental, que tem sofrido, Senhor Deus, com sentimentos, Senhor Deus, incontroláveis, que muitas vezes trazem também pensamentos, Senhor Deus, Pai, que levam, Senhor Deus, a atitudes, Senhor Deus, que essas pessoas normalmente não gostariam de tomar em suas vidas. Deus, cura, Senhor. O Senhor pode trabalhar também na mente, o Senhor pode trabalhar também nos sentimentos, Senhor. O Senhor pode trabalhar, Senhor Deus, nas nossas vidas. Por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos apresentar a Ti, Senhor Deus, as nossas vidas. Nós queremos apresentar a Ti, Senhor Deus, esses motivos de oração. Nós queremos apresentar a Ti, Deus, porque, Senhor Deus, o Senhor é um Deus que nos ensina, Senhor Deus, o Teu amor. Por isso, Pai, toma, Senhor, toma cada oração que os Teus filhos estão fazendo aqui agora. Pai, vai desfazendo, quebrando correntes, Senhor, vai desfazendo amarras nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Vai, Senhor Deus, gerando nessa hora a alegria do Teu Espírito Santo em nossos corações, Senhor. Uma alegria que talvez a circunstância, a situação que estamos vivendo, Senhor Deus, não pode gerar, mas o Senhor pode gerar, Pai. Essa alegria que é inexplicável, essa paz que excede, que está acima de tudo que o homem pode entender, de tudo que o ser humano pode entender. Senhor, eu quero ministrar sobre esse lugar a Tua paz, eu quero ministrar sobre esse lugar a alegria do Teu Espírito Santo, Deus. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, entender, Senhor Deus, que muitas vezes eu estou buscando alegria, Pai, no exterior, eu estou buscando alegria nas pessoas, eu estou buscando alegria em situações resolvidas, mas antes das situações serem resolvidas, antes das pessoas
pessoas me trazerem alegria, antes das circunstâncias me trazerem alegria, eu quero ser alegre no teu espírito, Senhor. Gera essa alegria no meu coração, gera essa alegria no coração dos teus filhos, Deus. Oh, Pai, nós não queremos depender, Pai, do resultado das coisas, mas nós queremos depender de Ti. Queremos, Senhor Deus, entender que há dentro de nós essa paz, que o Senhor possa gerar essa paz em nosso coração, que o Senhor possa gerar essa alegria em nosso coração, que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, nesse instante ministrar sobre as vidas e os corações de cada um dos teus filhos que aqui estamos, possa ministrar sobre a vida e os corações daqueles que estão, não sei onde, em casa, no hospital, no trabalho, onde quer que seja, mas que nesse momento nós estamos, ó Pai, apresentando a Ti, intercedendo por elas. Deus, em nome de Jesus, faz um milagre lá onde elas estão, faz um milagre aqui onde nós estamos, faz um milagre, Senhor Deus, porque nós entendemos que tudo isso para Ti não faz muita diferença, Senhor, porque o Teu poder é atemporal, o Teu poder não se limita ao lugar onde nós estamos, o Teu poder pode dar a volta ao mundo, Senhor Deus, e fazer algo nesse momento em alguém que está em um país muito distante. O Senhor pode alcançar essas vidas. Por isso, Deus, nós oramos a Ti. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, ó Deus, e pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, fortalece a nossa fé. Porque, Senhor Deus, nós estamos aqui orando, nós estamos falando contigo. Mas como dissemos aqui, se tem uma coisa, Senhor Deus, que nós mais queremos hoje, é que, independente do resultado, independente, Senhor, do que vem por aí, sejamos cheios da alegria do Teu Espírito. Em nome de Jesus, alegra-nos em Ti. Em nome de Jesus, ajuda-nos a olharmos menos, Senhor Deus, para os alvos desse mundo, porque isso tem nos entristecido, Pai. Senhor Deus, o Teu reino não é desse mundo, Pai. O Teu reino não é daqui, Senhor. Por isso as nossas alegrias, as alegrias do Teu reino, Senhor Deus, não são daqui. Por isso, Deus, ajuda-nos, porque nós temos muitas vezes esquecido disso, e temos olhado para os lados, temos olhado para as pessoas, temos olhado para as situações, e estamos dizendo, onde é que tem alegria para mim, Senhor, independente das alegrias que podemos ou não ter aqui, nós temos a alegria do Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Toma, Senhor, essas orações. Toma, Senhor Deus, aquilo que está sendo apresentado a Ti nessa hora. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Abençoa as nossas casas. Oh, Pai, que em nome de Jesus, que nesse instante você que está aqui, que é pai, que é mãe, libere uma palavra de bênção sobre os seus filhos agora em nome de Jesus. Eu abençoo meu filho, a minha filha em nome de Jesus. Eu quero em nome de Jesus Cristo declarar que nenhuma praga chegará na vida deles. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que eles sejam abençoados, que os seus caminhos sejam retos diante de Deus, que os caminhos deles sejam aplanados, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oh, Pai, em nome de Jesus, que nenhuma intenção do maligno prospere na vida dos meus filhos, em nome de Jesus, que eles possam aprender com as suas experiências, sim, que eles possam dar os seus passos primeiros, sim, mas em nome de Jesus eu não abro mão de abençoar e de dizer, Senhor, esse é um grande papel. Eu sei que eu tenho como pai, como mãe, o papel de criar, o papel de orientar, o papel de sustentar, o papel de tantos outros papéis, mas em nome de Jesus eu quero tomar para mim, e não abro mão disso, de ser o papel de abençoador dos filhos e filhas que o Senhor me deu, em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Oh, Pai, nós queremos também abençoar, Senhor Deus, a nossa igreja, Deus. Oh, Pai, esse lugar é lugar de bênção, esse lugar onde nós nos reunimos, Senhor Deus, as nossas reuniões aqui são reuniões, Senhor Deus, ao redor, Senhor Deus, daquilo que o Senhor tem nos ensinado na Tua palavra. Por isso, Deus, abençoa esse lugar, e quando eu digo abençoa esse lugar, eu não estou falando de paredes, eu estou falando abençoa
Abençoa, Senhor, as nossas reuniões, abençoa o povo que se reúne aqui, abençoa os projetos que o Senhor tem para aqui, abençoa-nos, Senhor e Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, derrama o teu poder, derrama a tua glória, derrama, Senhor Deus, uma visão, Senhor Deus, esclarecida, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, tudo aquilo que tem turvado as nossas visões, Pai, que nossas visões sejam curadas e que nós possamos ver claramente, em nome de Jesus, como aquele cego, Senhor Deus, que na primeira oração que o Senhor fez para curá-lo, ele viu homens como árvores. Pai, nós não queremos ver homens como árvores, nós queremos, Senhor Deus, ver nitidamente o que o Senhor tem para cada um de nós. Queremos ter uma visão esclarecida, Senhor Deus, sobre o nosso papel, sobre nossa identidade. Queremos tomar, Senhor Deus, novamente, Senhor Deus, o fluxo que nós já vínhamos tomando antes dessa pandemia, de crescimento, de busca de uma identidade que o Senhor está nos mostrando, de trazermos para a prática, Senhor. Nós sabemos que esse período atrapalhou a economia, atrapalhou o mundo, atrapalhou a empresa, atrapalhou a igreja, atrapalhou tudo, mas em nome de Jesus, nós queremos nesse instante, diante da Tua presença, dizer, Senhor Deus, nós estamos aqui, nós queremos retomar o Teu propósito para a nossa igreja, queremos retomar o propósito que o Senhor tem para cada um de nós aqui nesse lugar. Abençoa, Senhor, abençoa toda palavra contrária sobre esse lugar, sobre o que o Senhor está fazendo aqui. Eu quero repreender em nome de Jesus Cristo toda a intenção, Senhor, do maligno sobre este lugar e sobre aquilo que o Senhor tem para esse lugar. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo, porque somos guiados pelo Teu Espírito Santo. Meu Deus, toma as nossas vidas. E mais uma vez eu te digo, Senhor, toma-nos em Tuas mãos, toma as nossas casas, toma, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem como propósito, nos faz ver esses propósitos, nos faz termos alegria, Pai, e contentamento nesses propósitos, naquilo que o Senhor tem nos mostrado que tem para nós. Em nome de Jesus Cristo, quantos podem dizer bem forte um amém? Glória a Jesus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Antes de sair para o seu lugar, eu não sei se você sente a mesma coisa que eu, mas faz assim, ó. Você respira com mais liberdade depois de uma oração assim?